tempo andei sem conhecer você. Vivia preso em mim pra me satisfazer, mesmo sem merecer. Você me encontrou e achou graça em mim. Você me libertou. O teu amor encontrou e mudou minha vida, tudo em minha vida, e eu jamais vou voltar. Quero te convidar a você levantar as suas mãos aos céus. Levante suas mãos aos céus e declare assim comigo: Senhor, meu Deus e meu Pai, nessa manhã eu vim buscar a Tua presença. Por isso, recebe, Senhor, a minha adoração diante do Teu altar, diante da Tua glória. Comece a falar com o Senhor neste momento. Comece a falar para o Senhor aquilo que você veio fazer aqui nessa manhã. Comece a derramar diante da presença do Altíssimo neste momento. Oh Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai, diante da Tua presença nós estamos nessa manhã, Senhor. E nós queremos nos converter dos nossos maus caminhos, Senhor, e tronizar a Tua graça sobre nossas vidas, Senhor. Pois nós somos totalmente dependentes da Tua presença, Senhor. Nos usa, Senhor, nessa manhã, para a honra e glória do Teu santo nome, Senhor. Que não seja nós, mas seja a Tua presença, Senhor, através de nossas vidas, Senhor. Por isso que nós te pedimos, Deus, e nós já te agradecemos na certeza da nossa vitória. Amém e graças a Deus. Você pode aplaudir o Senhor bem alto e bem forte. Glória a Deus. Fala-se para o irmão que está do seu lado: meu irmão, seja bem-vindo à casa do Senhor. Vire para o outro irmão que está do seu lado e fala a mesma coisa para ele. Fala assim: meu irmão, seja bem-vindo à casa do Senhor. Nós também queremos dar boas-vindas ao pessoal que nos assiste pelo YouTube. Amém? Quantos são felizes em Cristo? Fala assim: Senhor, eu te agradeço por todos os benefícios que o Senhor tem me feito. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim, e pelo Teu favor é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar.
você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. Eu levantar as minhas mãos é pra dizer que te pertenço. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém pôde imaginar. Você acreditou, isso é tudo, só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levantar as minhas mãos é pra dizer, declarei. Louvor a Deus e levanta as minhas mãos é pra dizer, declare a honra, igreja, a honra. Declare a honra, a honra, a glória, a força e o louvor a Deus. E levanta das minhas mãos é pra dizer, glória a Deus. Aleluia. Quantos aqui são apaixonados pelo Senhor? Então vamos adorar o Senhor com essa manhã nesse louvor. Na palma. Me deu sentido, você está comigo 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou. Você morreu por mim naquela cruz. Sua vergonha foi em meu favor. Meu favor. E hoje
te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Você mudou o meu caminho e hoje te encontrei. Te encontrei. E eu não vivo mais sozinho, mais 24 horas e ainda assim é muito pouco. Você plantou em mim a semente da eternidade pra te adorar. Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Essa igreja, apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou 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 apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Estou. Glória a Deus. Quantos são apaixonados pelo Senhor? Digo amém. Aleluias. Bora lá? Apaixonado, apaixonado, Apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado. apaixonado, apaixonado por você. Suas vozes declaram. Bora lá. Eu sou Apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou apaixonado, apaixonado, apaixonado por você, Senhor. Eu sou. Glória a Deus. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu te convido você a levantar as suas mãos aos céus. Onde você estiver, levante suas mãos aos céus. Senhor, nós sabemos, Deus, que é no silêncio que o Senhor fala aos nossos corações, Deus. Por isso que nós queremos ouvir a Tua voz falar em nossos corações, Deus. Consigo explicar como você consegue, em meio ao silêncio, ao meu coração falar. Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. Como é incrível, não consigo explicar como você consegue, no meio do silêncio, ao meu coração falar.
Eu não preciso de palavras, nem de grandes demonstrações. Apenas o teu olhar, eu consigo ouvir que você me ama. E quando estamos a sós e a cabeça no teu peito faz silenciar todos os medos dentro de mim, é no silêncio que o teu coração fala ao meu. Acalma a tempestade no meu interior, minha alma agitada que quer sempre sua atenção, e as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão, da quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração, e a arrebentação querem me assustar. O silêncio venha comigo falar, o silêncio venha me amar, é no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade do meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão, da quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração, e a arrebentação querem me assustar. O silêncio venha comigo falar, o silêncio venha me amar, é no silêncio que eu posso declarar. Acalma a tempestade do meu interior, minha alma agitada que quer sempre atenção, e as ondas de dúvidas que vem como um turbilhão, da quebra das ondas de encontrar os rochedos do meu coração, e a arrebentação querem me assustar. No silêncio venha comigo falar, no silêncio venha me amar, é do silêncio que eu posso declarar que o meu coração é teu e pra sempre vou te amar. Nós cremos em ti, Senhor, e no silêncio, Deus, o meu coração é seu e pra sempre vou te amar. Aleluia! Aleluia!
Nós cremos em tua graça, Senhor. Levante suas mãos aos céus. Senhor, nós queremos, Pai, o teu olhar sobre as nossas vidas, Senhor. Se não fosse o teu olhar por nós, Senhor, nós não estaríamos aqui, Deus. Mas olha para mim, Senhor. Olha para o teu povo, Senhor. Eu me humilharei, teu nome gritarei. Como criança eu serei, mas olha pra mim, teus vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, eu me humilharei. Teu nome gritarei, como criança eu serei, mas olha pra mim, as vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim. Olha pra mim, olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Eu me humilharei, teu nome gritarei. Como criança eu serei, mas olha pra mim, as vestes tocarei, na figueira subirei, aos seus pés eu chorarei, mas olha pra mim, olha pra mim. Eu preciso do teu olhar, olha pra mim. Pois eu preciso do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que siga. Preciso do teu olhar, do teu olhar. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. Não importa a multidão, só eu sei o que eu preciso. Eu preciso do teu olhar, do teu olhar. Eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. e não importa, só eu sei. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Sua igreja declara: eu farei o que for para te ver, pois não
E eu preciso do teu olhar, teu olhar. Oh, olha pra mim, Senhor, olha pra mim. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Assim como Zaqueu subiu naquela figueira para olhar e ver quem era Jesus, para chamar a atenção do Pai, eu e você, nós temos que chamar a atenção do nosso Pai. Chamar a atenção, fazer o que é preciso para ver o Pai, para ver o Pai. E eu farei o que for preciso para te ver, pois não posso deixar que sigas sem me perceber. e não importa. A multidão, só eu sei do que eu preciso. E eu preciso do teu olhar, do teu olhar, do teu olhar. Às vezes nós não sabemos qual é a profundidade de dizermos: e eu farei o que for preciso para te ver, Senhor. Senhor, mas nós nessa manhã, Senhor, nós queremos dizer, Senhor, que nós faremos o que for preciso para estar diante da Tua presença, Deus. Mesmo com as lutas, mesmo com as adversidades, Senhor, nós estaremos diante de Ti, Senhor, pois o Teu olhar está conosco, Deus. Olha pra mim, declare: Senhor, olha Pra mim, eu preciso do teu olhar. Olha pra mim, pois eu preciso do teu olhar. Glória a Deus. Aleluia! Aplaudir o Senhor bem alto, bem forte. E aplaudir o Senhor bem alto, bem forte. Vamos receber o nosso evangelista César. Glória a Deus. Bom dia, igreja. Bom dia, igreja. Que a paz esteja com todos, amém? Quem está feliz por estar na casa do Senhor, dá um brado de vitória aí. Diga glória a Deus, aleluia. Mais um dia, mais uma semana está se iniciando para o Senhor. Estamos alegres porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos feito dormir e levantar para mais um dia santificar o nome dEle através da nossa vida. Amém? E ontem, meus amados e minhas amadas, estava meditando na palavra. Daqui a pouco o pastor Delcio estará trazendo a poderosa palavra para vocês. Mas antes de orarmos pela família, deixa eu falar um pouquinho com você acerca da palavra. Eu estava meditando na palavra ontem, em Gênesis capítulo 39, 37, 39, sobre acerca de José. E Deus me deu aqui ontem, na igreja, pela manhã ainda, esta mensagem, né, para trazer à igreja do Senhor, perguntando, né, aonde nós precisamos estar para que a bênção do Senhor repouse sobre nós? Aonde realmente precisamos estar os nossos pés firmados para que a bênção de Deus seja sobre a nossa casa, sobre a nossa família? E aí veio essa pergunta sobre mim, e eu lendo lá em Gênesis 37, 39, acerca de José. José foi um homem com 17 anos de idade, foi vendido
ao povo, aos midianitas. Os midianitas venderam para Potifar. E ali diz a palavra que José foi humilhado em casa pelos seus irmãos por ter sonhado os 2 sonhos do Senhor para a vida dele. Na verdade, para o povo de Israel, porque era um propósito do Senhor levantar José para abençoar futuramente Israel. E aqui nós aprendemos já que os nossos olhos são olhos limitados. Nós só conseguimos ver aquilo que os nossos olhos enxergam. Mas o Senhor não, Ele enxerga o melhor para você futuramente. E aí a palavra de Deus diz que eles não entenderam, nem mesmo José entendeu o sonho que Deus tinha sonhado para ele, para a família dele, para o povo dele. E acharam que José estava se engrandecendo, se orgulhando. E acabou, você conhece a história, foi vendido. Mas a palavra de Deus diz que Deus era com José na casa de Potifar. Tudo que José pegava para fazer na casa de Potifar dava certo. A palavra de Deus diz que ele era um homem próspero naquele lugar, de uma tal forma que Potifar entregou tudo nas mãos deles. Somente uma coisa não entregou, foi o quê? A sua esposa. E foi justamente a esposa de Potifar que iria se deitar com José. Aquilo que ele não poderia fazer foi que sobreveio sobre ele. Lembro-me quando Jó falou: aquilo que eu temia me sobreveio. Quando você é fiel ao Senhor, aquilo que Deus fala assim, não é para fazer, aquilo que realmente você vai ser tentado para fazer. Mas se posicione como José, na sua casa, na sua família, no seu casamento, nos seus filhos, no seu emprego, na sua vida espiritual, ministerial diante do Senhor. E a palavra de Deus diz que por José ser fiel ao Senhor e ao seu senhor abaixo de Deus, a Potifar, ele foi ultrajado pela sua a senhora, a mulher de Potifar, tentou agarrá-lo e contudo Potifar ficou sabendo e colocou ele no cárcere. A palavra de Deus diz que José também foi um homem próspero no cárcere. Deus estava com José. E José ali também conseguiu ser um homem abençoado. E ali chegou a ser governador do Egito, pois Faraó também sonhou 2 sonhos. E ele ali conseguiu interpretar os sonhos de Faraó. E Faraó colocou ele como governador, dizendo: há outro alguém aqui com o espírito do Senhor que poderia governar abaixo de mim? Não. Então Deus me trouxe a entender que para que nós venhamos ser abençoados diante do Senhor, para que a bênção do Senhor esteja sobre a nossa casa, o melhor lugar para estar é no centro da sua vontade. Se você estiver na sua casa, no centro da sua vontade, a bênção do Senhor será sobre a sua vida. Se você estiver no seu trabalho, na rua, na sociedade, estiver no centro da vontade do Senhor, a bênção do Senhor estará na sua vida. Glória a Deus. Por isso o Senhor falou em Jeremias: bem sei eu os pensamentos que tenho acerca de vós, que são pensamentos de paz e não de mal. E aí, finalizando, eu falando com a minha esposa ontem acerca: qual é a matéria-prima do açúcar? Qual é a matéria-prima? A cana. Mas para chegar ao processo do açúcar, é fácil? Não. Só para fazer um caldo de cana tem que passar pelaquela máquina, não é isso? Alguém consegue, aqui, eu acho que tem gente que consegue morder aquele nó que fica na cana, né, duro? Alguém já chupou cana aqui já, né, gente? Aquela parte do nó é dura, não é isso? Os nossos dentes, passando na máquina é rapidinho. E você consegue obter ali o caldo de cana. Mas para chegar no caldo de cana que você quer, há um processo. Mesma coisa na sua vida, meu amado e minha amada. Eu não sei o que você está vivendo, eu não sei qual é a área da sua vida que esteja atribulada. Contudo, você no final será abençoado diante de Deus. Somente se posicione diante do Senhor. Somente seja fiel, assim como José foi fiel. E a palavra de Deus diz que ele foi um instrumento para o povo de Deus. Ei, Deus quer fazer de você um instrumento. Não somente agora. Tenha os seus olhos espirituais abertos. Deus está vendo o futuro nas suas mãos. Glória a Deus. Toma essa palavra em nome de Jesus. Vamos orar pela nossa casa. Aplauda ao Senhor Jesus. Oh, aleluia.
Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Feche seus olhos. Coloca a sua mão na direção da tua casa e ore comigo dizendo: Senhor meu Deus e meu Pai, Senhor meu Deus e meu Pai, eu entrego a minha vida, a minha casa, a minha família, tudo que o Senhor tem me concedido, eu entrego e eu consagro ao Senhor. E eu te peço a tua bênção, pois é a tua bênção que enriquece e não gera dores. Por isso, Senhor, tome em tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Continue apresentando a sua casa, a sua família ao Senhor. Senhor Santíssimo Deus e Eterno Pai, Deus amado, bendito, Deus Todo-Poderoso, Senhor, mais um dia na tua casa nós consagramos a nossa casa, a nossa família, Senhor, Pai, e queremos estar no centro da tua vontade, pois não há outro lugar melhor para estar, Pai, pois sabemos que a tua bênção reposa, meu Deus, sobre todo aquele que está no centro da tua vontade. E assim, meu Pai, como José, meu Deus, que foi fiel ao Senhor, seja onde o Senhor colocou ele, nós também, a nossa casa, a nossa família, seremos fiel ao Senhor. Por isso, meu Deus, abençoa em nome do Senhor Jesus Cristo, abençoa o casamento, abençoa a saúde, a vida financeira, meu Deus, abençoa os projetos, os sonhos. Faz o teu povo, meu Deus, uma geração forte. Faz o teu povo, meu Deus, uma igreja, meu Deus, verdadeiramente avivada diante do Senhor Jesus Cristo. Ô igreja do Senhor, se você crê nas promessas de Deus, comece agora a glorificar o nome do Senhor. Comece agora a agradecer pela sua casa, pela sua família, e começar a dizer glória, glória, glória. Oh, aleluia! Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Oh, aleluia! Erga as suas mãos ao céu, igreja, e diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Vamos aplaudir ao Senhor Jesus. Oh, aleluia! Diga glória a Deus. Graças a Deus. E aplaudindo mais ao Senhor Jesus Cristo, vamos receber o homem de Deus, o pastor e diretor estadual, pastor Delson Campos. Glória a Deus. Aleluias. Bom dia, igreja. A paz seja com todos, amém? Quem está feliz de estar na casa do Senhor nesta manhã? Pegue a palavra de Deus na sua mão, abra comigo a palavra, no livro de Apocalipse, no capítulo 2. Na sexta-feira, durante 7 sextas-feiras, nós realizamos aqui o seminário de Apocalipse, carta às 7 igrejas, os 7 tipos de cristãos, falando, a cada sexta-feira sobre uma carta, São 7 cartas, e cada sexta-feira nós ministramos sobre uma carta, e assim aprendendo a fundo qual era o recado do Senhor para aquela igreja, que também é para os nossos dias, A palavra do Senhor diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas, E então hoje eu decidi trazer, como que um resumo, mostrando aí os 7 tipos de cristãos. Hoje nós vamos ler os 2 capítulos, de Apocalipse que falam das 7 cartas, e eu quero que você preste muita atenção, receba, o recado do Espírito Santo para a sua igreja, amém? Então vamos lá, vou começar aqui, Apocalipse capítulo 2, verso 1 diz assim: escreve ao anjo da igreja de Éfeso, isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 castiçais. Conheço as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Tenho, porém, contra ti, que deixaste o teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal,
se não te arrependeres. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Amém? Agora eu leio e toda a igreja repete comigo bem alto, bem forte. Vamos lá. Quem tem ouvidos para ouvir, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você crê que esta é a palavra de Deus? Você crê que o Senhor é fiel para falar conosco nesta manhã através desta palavra? Então desocupe as suas mãos e vamos oferecer a Ele, ao Senhor nosso Deus, nesta manhã melhor, a mais fiel, sincera e verdadeira salva de palmas pela sua palavra. Isso, aplaude, exalta e glorifica o nome do Senhor. Enquanto você aplaude, abra sua boca e diga glória a Deus. Oh, glória a Deus, aleluias. Senhor nosso Deus e nosso Pai, recebe, Deus vivo, nesta manhã, o louvor e a adoração do teu povo, papai, que te aplaude, que te exalta, que te glorifica pela tua palavra. Pai, que não seja eu a falar de maneira nenhuma, mas o teu Espírito Santo a falar agora. Toma, Senhor, a boca do pregador, toma os lábios do mensageiro, envia a tua palavra com poder e autoridade, e que a tua santa e poderosa palavra nesta manhã ela vá, Senhor, e produz o fruto, o resultado para o qual está sendo enviada, em nome de Jesus. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Podem se assentar, amém? Glória a Deus. Vamos entender aqui, primeiramente, os significados da simbologia usada, nas cartas. A palavra do Senhor diz assim, no capítulo 1, e no verso de número 20, o mistério das 7 estrelas que viste na minha destra e dos 7 castiçais de ouro. As 7 estrelas são os 7 anjos das 7 igrejas, e os 7 castiçais que vistes são as 7 igrejas. Amém? Então os 7 castiçais são as 7 igrejas, e as 7 estrelas são os 7 anjos. Amém? E o anjo da igreja é o que, igreja? É o pastor, né? A palavra anjo significa mensageiro, glória a Deus. Então, é o recado do Senhor, né? Para cada anjo, para o pastor de cada igreja, né? E aqui, então, no capítulo 2, verso 1 diz, escreve ao anjo da igreja de Éfeso. Isto diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, ou seja, os 7 pastores, que anda no meio dos 7 castiçais de ouro, ou seja, no meio das 7 igrejas. Amém? Então, ele que tem a nossa vida na mão, glória a Deus, e que anda no meio das igrejas. E aí ele vai falar a primeira igreja, que é a igreja de Éfeso. E a igreja de Éfeso, ela simboliza o crente religioso. Por quê? Preste bem atenção. Esta igreja fazia tudo certo. Na sua conduta, nas suas atitudes, não tinha absolutamente nada de errado. Veja só, Deus está dizendo aqui, verso 2, conheço as tuas obras, e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achastes mentirosos. Olha o verso 3, e sofreste, e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Olha que bênção, amém? Então, uma igreja que luta, trabalha, persevera, luta pelo nome do Senhor, não se cansa, não se desvia, combate o mal. O Senhor vai dizer aqui, verso de número 6, tens porém isto, que odeia as obras dos nicolaítas, os quais eu também odeio, que era uma doutrina da época de um homem chamado Nicolau. Para não alongar, hoje a gente não vai entrar nesse assunto, a gente entrou nisso no seminário, Mas veja, uma igreja que seguia tudo correto. Deus só tinha uma única coisa contra a igreja de Éfeso. Verso 4 diz, tenho porém contra ti, que deixaste o teu primeiro amor.
É a única coisa que Deus tinha contra esta igreja. Por isso essa igreja simboliza a igreja religiosa. Por quê, meu amado e minha amada? Porque é isso que tinha acontecido. Eles estavam fazendo tudo correto, mas já não estavam fazendo de coração. Tinha deixado o primeiro amor. Aquilo tinha se tornado para eles uma religião. Amém? Algo que eles ali cumpriam, faziam como que uma obrigação, um dever, algo que eles acreditavam que tinha que ser feito. Quem está entendendo isso? E Deus, meu amado e minha amada, não quer apenas que você faça as coisas que Ele manda. Deus não quer apenas que você siga tudo correto. Deus quer que você faça, mas faça de coração. Por exemplo, na sexta-feira aqui, na hora que nós ministramos a oferta, eu dizia sobre isso, né? No final, aliás, né? Entregando aí os impressos dos dízimos, das ofertas, né? Ministrando sobre a importância de ser fiel. O segredo da prosperidade, eu disse, né? É só duas coisas, a fidelidade e o amor. Se você for fiel, você vai prosperar. Por quê? Porque Deus é fiel. Amém, igreja? Porque Deus não falha. Se você honrar Ele, você será honrado. Então, se você honra Ele nas suas finanças, né, no seu dízimo, na sua oferta, é fiel ao Senhor, meu amado e minha amada, Deus é fiel para te abençoar. Mas Deus não quer só a fidelidade. Deus quer também o quê? O amor. Por isso a palavra de Deus diz que Deus ama o que dá com o quê? Com alegria. Ou seja, com prazer, o que faz de coração. Então Deus quer que você seja fiel por amor, que você seja fiel de coração, né? Por exemplo, eu dizia, às vezes num casamento, está lá a pessoa, né, o marido, a mulher não trai um ao outro, mas já não tem o principal, que é o amor. Muitas vezes está ali cumprindo tudo certinho, quem está compreendendo isso? Mas por uma obrigação, por um dever, já casou mesmo, não tem para onde correr, tem que fazer, e está lá, quem está entendendo? Mas não está mais ali de coração, não está com amor. Então é mais ou menos essa situação que estava ocorrendo aqui na igreja de Éfeso. Quem está compreendendo isso? Uma igreja fiel, que trabalha, que luta, que se esforça, mas Deus está dizendo, mas eu tenho contra ti uma coisa, que você deixou o primeiro amor. E Deus pede arrependimento acerca disso. Olha só, verso de número 5 diz, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te, e torne e pratica as primeiras obras ao primeiro amor. Quando não, se não se arrepender, brevemente a ti virei, e tirarei do teu lugar o teu castiçal, ou seja, a sua igreja. Se não te arrependeres, né? Vai perder a presença de Deus, que é o mais importante. E tem muita gente por aí fazendo aparentemente tudo certinho, mas já não tem mais a presença de Deus, né? Por quê? Porque falta o principal, que é o amor. E o primeiro mandamento é esse, amá-lo acima de todas as coisas. Amém? Então a igreja de Éfeso, ela simboliza aqui o crente religioso. É o que ocorre com muitas pessoas, muitas vezes ao passar do tempo, vai esfriando o amor, assim como eu falei, né, dei o exemplo aí de casamento, e fica ali só o compromisso, e muitas vezes pessoas estão assim na igreja, já só no compromisso, mas já não está mais o quê? No amor. E Deus pede que se arrependa e volte ao primeiro amor. Amém? Ao final de cada carta, Deus ele vai fazer uma promessa ao que vencer, né? Ao final da carta de Éfeso ele diz, ao que vencer, dar-lhe a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus, que foi o que o homem perdeu, né? Por causa do pecado, né? E veja, ao que vencer, ou seja, igrejas, entenda, nós estamos nesta vida numa batalha. Não é à toa que Paulo, no final da sua vida, ele vai dizer o quê? Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Então Deus está dizendo, ao que vencer, vai receber. Você vai ver a cada promessa aqui, ao final de cada carta, ao que vencer, ao que vencer, ao que vencer. Você, meu amado e minha amada, é chamado para vencer. A nossa vida cristã é uma batalha. Glória a Deus. Continuando aqui, capítulo 2, verso 8 diz, e ao anjo da igreja de Esmirna escreve, isto diz o primeiro e o último, que foi morto
e reviveu. Por que ele se apresenta dessa forma, como aquele que morreu e reviveu e venceu a morte? Porque, meu amado e minha amada, era isso que esta igreja estava ali enfrentando. Veja comigo, verso 9. Conheço as tuas obras, e a tribulação, e a pobreza, olha só, e pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que se dizem judeus, e não são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que hás de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias, sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Essa igreja de Esmirna era uma igreja fiel, só que justamente por causa da sua fidelidade e amor, ela era perseguida. A igreja de Esmirna simboliza, a igreja perseguida, o crente perseguido. Por isso Deus já se apresenta como aquele que foi morto, mas reviveu. Porque Ele vai dizer para essa igreja, fica firme, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Era uma igreja pobre, veja só comigo, o verso de número 9, Eu conheço as tuas obras e pobreza, mas tu és rico. Diferente da última igreja que nós pregamos, inclusive sexta-feira agora, e depois você vai ver comigo no final, que é a igreja de Laodiceia, que era uma igreja rica, mas era pobre diante de Deus, como Deus fala, vai dizer para eles, como dizes, estou enriquecido, de nada tenho falta, e não sabes que és um miserável, desgraçado, pobre segue nu. Já essa igreja aqui é uma igreja pobre, mas Deus está dizendo, mas na verdade você é rica. Quem está compreendendo isso? Porque a verdadeira riqueza, pode aplaudir ao Senhor. A verdadeira riqueza não é a que vem do mundo, não está nas coisas materiais, a verdadeira riqueza está na presença de Deus. E diante de Deus, Deus diz, eu conheço as tuas obras, e Deus está dizendo, e tu és rico. O que isso significa? Que, meu amado e minha amada, para eles havia um grande galardão no céu. O Senhor diz, não ajunteis tesouro na terra, onde a traça, a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas ajuntai tesouro aonde, igreja? No céu, onde a traça, a ferrugem não corrói, os ladrões não minam nem roubam, ou seja, a riqueza eterna, a riqueza verdadeira. E como é que nós ajuntamos, tesouro no céu? Através das nossas obras, E quando você é um homem, uma mulher que tem boas obras, meu amado e minha amada, que agrada realmente ao Senhor, que é rico para com Deus, você desperta a fúria do inimigo. E Deus está falando aqui, você vai ter tribulação, perseguição, alguns vão ser lançados na prisão, vai ter uma tribulação de 10 dias, mas fica firme, ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Amém? Aleluias. Deus nos chama a ser fiéis, igreja, até a morte, porque nem a morte pode nos separar do seu amor. Glória a Deus, Ele é aquele que venceu a morte e reviveu. Então fique tranquilo, amém? Porque Ele é aquele que te dá a coroa da vida. Então, continuando aqui, a segunda carta é a igreja perseguida. Terceira carta é a igreja de Pérgamo, verso 12 diz, e ao anjo da igreja que está em Pérgamo escreve, isto diz aquele que tem a espada aguda de 2 fios, conheço as tuas obras, e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome, e não negaste a minha fé, ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então, ou seja, um servo fiel, que morreu por causa do evangelho, ali naquele lugar. Mas, verso 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. Arrepende-te, pois,
quando não, em breve te virei, e contra eles batalharei com a espada da minha boca. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra um novo nome escrito, o qual ninguém conhece, senão aquele que o recebe. Amém? Essa carta aqui, né, nós ministramos, ela é muito profunda, necessitaria muito tempo para falar de tudo que o Senhor nos está alertando aqui, mas eu vou tentar, né, resumir. Essa igreja, meu amado e minha amada, simboliza ali o crente envolvido com as coisas do mundo, né, o crente mundano. Por quê? Veja, ele diz que eles estavam onde Satanás habita, no trono de Satanás, e que o seu servo fiel, Antipas, né, tinha sido morto ali por causa da sua palavra. Amém, igreja? Então, uma igreja que estava ali lutando contra o sistema, né, do mundo. Só que alguns estavam aceitando. Verso de número 14 diz, mas algumas poucas coisas têm contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, o qual ensinava a Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem, né? Aí a gente tinha que explicar aqui um pouquinho, né, quem foi Balaão, mas só para você lembrar dessa figura, foi aquele que Deus usou a mula, né, para falar com ele, quando ele queria ali amaldiçoar Israel, e Deus transformou as maldições em bênção, né? Só que o que ocorre? Ele não conseguiu amaldiçoar Israel, porque Israel estava firme na presença de Deus. Aí então ele ensinou a Balaque a levar Israel a pecar, a tirar Israel da presença de Deus, né? Enviando mulheres para seduzir os homens de Israel, levando eles à prostituição, e uma vez que eles tivessem caído no laço da prostituição, levassem eles à idolatria, a comer dos sacrifícios, né, aos ídolos dos moabitas. E assim aconteceu. Muitos homens de Israel caíram em laço com as mulheres dos moabitas, né, caíram em prostituição, e depois foram junto com elas fazer adoração, comer dos sacrifícios, participar dos cultos aos ídolos dos moabitas, o que trouxe então maldição sobre Israel, né? E quando eu prego sobre isso eu até falo, ou seja, quando você está na presença de Deus, o inimigo não tem como te atingir, né? Contra Jacó não vale encantamento e nem adivinhação contra Israel, foi o que foi dito ali. Então o inimigo, ele sabe disso. Então ele vai trabalhar para quê? Para te tirar da presença de Deus, né? Porque ele só pode fazer mal, né, contra a tua vida se você não estiver na presença do Senhor. Quem está compreendendo isso? Né? E ali o que é que ocorre? Alguns estavam permitindo, caindo no erro o ensino de Balaão, permitindo as coisas do mundo, a idolatria entrar na igreja. É isso que Deus está dizendo aqui, no final do verso 14, que tinha alguns seguindo a doutrina de Balaão, que ensinou os filhos de Israel, né, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e fornicassem. Então eles estavam no meio do trono de Satanás, numa luta tremenda, e alguns estavam entrando naquela coisa, né? Não tem nada a ver não tem problema nenhum, sabe? Começando aí a cair nesse engano de Balaão, permitindo, né, a idolatria, levando alguns servos de Deus a cair nesse engano. E ainda diz assim o verso 15, assim tens também os que retêm a doutrina dos nicolaítas, o que eu odeio. E ainda essa heresia, e ainda esse ensino errado, né, da doutrina dos nicolaítas, também alguns estavam seguindo. Então alguns seguiam a doutrina dos nicolaítas, alguns estavam ali, né, não eram todos, veja só, ele vai dizer, né, verso 14, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, então não são todos. Quem está compreendendo isso? Mas faz parte da igreja. Então tinha alguns seguindo essa doutrina dos nicolaítas, o que Deus odeia, outros ali caindo no erro de Balaão, permitindo, né, as coisas do mundo. E Deus, verso 16 diz, arrepende-te, pois, quando não, ou seja, se não se arrepender,
Em breve virei a ti e contra eles batalharei com a espada da minha boca. O que é a espada da boca do Senhor, igreja? É a palavra, né? Inclusive na armadura de Deus, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, o Senhor fala do escudo da fé e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né? Então Deus está dizendo, se não se arrepender, eu vou combater com a espada da minha boca. A palavra do Senhor será contra eles. Igreja, a palavra do Senhor tem que ser uma espada que peleja, que luta a nosso favor e não contra nós. Sim ou não, igreja? Né? Nós não estamos aqui para ter a palavra de Deus contra nós. Nós estamos aqui, meu amado e minha amada, para ter a palavra do Senhor cortando a nosso favor. Glória a Deus. Amém. Aleluias. Então Deus chama esta igreja ao arrependimento. Deus está dizendo, eu sei onde você está, né? Sei que você está aí onde Satanás habita, né? No covil do inferno, cheio de luta. Meu servo fiel Antipas morreu pela minha palavra. Mas não deixa o mundo entrar, não. Não começa a negociar com o mundo. Quem está compreendendo isso? Porque muitas vezes é difícil, né, a pessoa se manter firme. E aí ela começa a abrir concessões, né, para as coisas do mundo. Aceitar isso, aceitar aquilo. Tem muita igreja, infelizmente, aceitando cada coisa hoje em dia dentro da igreja, que só misericórdia. Amém? E isso, meu amado e minha amada, não pode ser aceito. Quem está compreendendo isso? Continuando aqui, verso 17, ele vai dizer, quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, ao que vencer darei a comer do maná escondido. Que maná é esse? É aquele que ia dentro da Arca da Aliança. Só tinha 3 objetos dentro da Arca da Aliança. Uma porção do primeiro maná, a vara de Arão e as tábuas dos 10 mandamentos. Amém? E esse maná é aquele que não envelhece, aquele que não apodrece, né? O maná guardado, ele apodrecia, não é verdade? Mas esse maná, ele não envelhece, ele não apodrece. Então, esse maná simboliza Cristo, né? Ele vai dizer, né, eu sou o pão vivo que desci dos céus, né? Aquele que comer de mim nunca mais terá fome. Amém, igreja? E além disso ele diz, dar-lhe-ei uma pedra branca e na pedra um novo nome escrito, a qual ninguém conhece, senão quem recebe. Então tem gente que não gosta do nome, que quer ir no cartório mudar o nome, mas não precisa não. Jesus vai te dar um novo nome, fica firme. Glória a Deus. Aleluias. A quarta carta é a igreja de Tiatira, que diz assim, ao anjo da igreja de Tiatira escreve, isto diz o Filho de Deus, que tem em seus olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e amor, e serviço, e fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Que bênção. Verso 20. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E destruirei com morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos, prestem atenção, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei, mas o que tendes, retende-o até que eu venha, e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras,
eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também eu recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então aqui fala de uma igreja que trabalhava, que fazia muito para Deus, né? Mas alguns, não todos, como você viu comigo, alguns, não todos, estavam caindo no engano de Jezabel. Jezabel aqui é uma figura, né, que Deus está usando, porque Jezabel era princesa dos Sidônios, né, não era de Israel, e Acabe, rei de Israel, se casa com esta princesa, ela se torna rainha de Israel, e ele deixa que ela governe Israel, né? Ele era governado por ela, e ele deixa que ela traga para dentro de Israel a adoração aos seus deuses, a Baal, a Astarote, né? Ela que vai trazer os 450 profetas de Baal, vai começar a promover a adoração a Baal em Israel, né? Quando vai se levantar lá o profeta Elias, amém? Que ora e durante 3 anos e meio não vai vir chuva nem orvalho sobre Israel, enfim. Então, Jezabel, ela é essa figura, né? Que traz para dentro de Israel o engano, a idolatria, a adoração a Baal. E Deus está dizendo aqui, ó, verso 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza. Então, ou seja, não era, mas se dizia profeta, se dizia de Deus, amém? E tem que ter muito cuidado com isso, né? Nem todo que me diz Senhor, Senhor será salvo. Quem está compreendendo isso? Jesus nos alerta acerca dos falsos profetas, né? E profetizas também. Então aqui se dizes profetiza, ensinar e enganar meus servos, ou seja, dizendo que é de Deus, dizendo que é o correto, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. Então, lá na igreja anterior, né, que nós lemos aqui, a igreja de Pérgamo, o mundo estava entrando dentro da igreja, ciente de que era coisa do mundo, né? Mas aqui era alguém dentro da igreja, se dizendo de Deus e trazendo esse engano errado, permitindo e levando os servos de Deus a cair no sacrifício da idolatria, né? Para que forniquem comam do sacrifício da idolatria. Deus diz, verso 21, e dei-lhe tempo para que se arrependessem da sua fornicação, e não se arrependeu. Deus sempre dá tempo, meu amado e minha amada, para a pessoa se arrepender. Quando você vê Deus pesar a mão sobre alguém, você vê ali, né, a coisa vir à tona, sabe? O negócio ficar feio, a casa cair. Parece que a pessoa pecou naquele momento e ali vem aquele escândalo, né? Mas não, pode ter certeza que se aquilo está acontecendo, aquilo ali já vem acontecendo há muito tempo. Quem está compreendendo? E a pessoa não se arrependeu. E aí, quando a pessoa não se arrepende, aí não tem jeito, é ou não é? A não ser Deus descer a mão, né? Então Deus sempre dá tempo à pessoa que se arrependa, só que também aí é que ocorre o engano. Uma pessoa muitas vezes está fazendo coisa errada e parece que nada está acontecendo. Quando a pessoa está fazendo errada, né, e parece que está dando tudo certo, que está se dando bem, deixa eu te falar uma coisa que eu aprendi estudando esses dias, né? O cérebro humano, ele é terrível e traz muitos enganos, muitas pegadinhas, a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? O sistema primitivo do cérebro humano, ele trabalha por recompensa, amém? Por exemplo, por que muitas pessoas têm dificuldade de se libertar de um mau hábito, né? Por causa da recompensa, entre aspas, que aquele mau hábito traz. Quem está entendendo isso? Ela, né, se sente bem, só que aquele mau hábito está trazendo um prejuízo enorme para a vida da pessoa, né? Por exemplo, a pessoa que está se alimentando errado, né? A pessoa que está lá, né, acabando com o seu organismo, com a sua saúde, mas ela tem aquele hábito porque ao
comer aquela comida, né, que lhe faz mal, mas traz uma saciedade, traz um prazer, isso ali entra para o cérebro como um sistema de recompensa, que é bom. E a pessoa fica difícil de se libertar daquilo. Então, qual a maneira que os especialistas usam para a pessoa conseguir mudar um hábito? Ela começar ali a trazer recompensa para um novo hábito. O que ela fizer, né, de diferente, ela buscar uma recompensa naquilo. E aí, quando ela encontra um outro tipo de recompensa, aí ela consegue sair de um hábito. Mas por que muitas pessoas tentam mudar o hábito, tentam mudar uma rotina, muda por uma semana e não consegue, né? Porque está e volta, né, àquela atitude, porque está faltando essa recompensa. E o que ocorre? Por que eu estou trazendo isso, né? Porque a pessoa, quando ela faz a coisa errada e aparentemente dá certo, não deu nada errado, não aconteceu nada, né? Ninguém sabe, ninguém descobriu, está tudo funcionando. Isso para o cérebro traz como um sistema de recompensa, como se tivesse sido recompensado por aquele mau hábito, por aquela conduta errada, por aquele pecado. Quem está compreendendo isso? E uma vez que a pessoa está fazendo e está dando certo, fica difícil dela entender que aquilo não é certo, porque ela não está sendo punida, porque não está sendo castigado. Por isso é importante, né, os pais realmente repreender os filhos enquanto são pequenos, porque a formação do caráter de uma criança, ela vai só até os 7, 9 anos. Uma criança de 10 anos para cima, ela já teve o seu caráter formado. Daí para frente ela só vai aprimorar. Quem está compreendendo? Então, você vê que muitas coisas nas quais você foi duramente repreendido na sua infância pelos seus pais, isso formaram o seu caráter e isso traz uma conduta na tua vida até hoje, de que aquilo é errado. Mas por que isso foi reforçado dentro de você, que aquilo é errado? Porque você foi punido, porque você foi castigado, levou um piso, uma coça. É ou não é? Quem está compreendendo isso, né? Mas o que ocorre nos dias de hoje? Os pais hoje já não punem, os pais hoje já não corrigem, os pais hoje já não castigam. Então, muitas vezes, essa falta de punição, de repreensão, faz com que a criança não entenda certas coisas como errado. Quem está entendendo isso? E isso traz, até nos adultos, como eu falei, um desvio de caráter. Então, uma pessoa que nunca errou, mas agora começou a errar e não para mais de errar. Por quê? Porque está dando certo. Só que Deus não está castigando, porque Deus está dando tempo de se arrepender. É Deus dando corda para salvar e a pessoa usando a corda para se enforcar. Quem está compreendendo isso? Aí, sabe, vai se desvirtuando, perdendo o caráter, sabe, não enxergando mais, sabe, ela sabe que aquilo é errado, mas para ela não consegue sair daquilo ali. Quem está compreendendo isso? Porque ela está achando recompensa naquilo. Aí não resta outra coisa senão o juízo. Amém? Então Deus está dizendo aqui, isso é muito sério. Dê-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação e não se arrependeu. Aí olha o que Deus diz: eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras, né? Deus fala inclusive que vai pôr no leito, o leito de enfermidade. O leito de enfermidade é uma repreensão, igreja, que é misericórdia de Deus, que muitas vezes é preciso Deus levar ali no leito, porque a pessoa no leito ela fica totalmente o quê? Impotente. É ou não é? A pessoa quando está ali no leito de enfermidade, né? Porque o bem mais precioso que a gente tem é a saúde, né? Fisicamente, humanamente falando, né? Não é riqueza nem nada, é a saúde, porque a pessoa sem saúde ela não faz nada, né? Fica ali totalmente impotente, né? E é nessa hora ali que muitos vão clamar a Deus, vão pedir misericórdia, vão se arrepender. Quem está compreendendo isso, né? Então, continuando, verso de número 23, Deus diz: e destruirei com morte seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda as entranhas e os corações, e darei a cada um de vós segundo as suas obras. Aí Deus faz a promessa para os fiéis, né? Mas eu vos digo a vós,
os restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porém, mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, né? Nós reinaremos com Cristo. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vamos lá, a quinta carta é a igreja de Sardes, e diz: e ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas, né, que são 7 anjos, e conheço as tuas obras, que tens nome de que vives e estás morto. Sê vigilante e confirma os restantes que estão para morrer, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Meu amado e minha amada, essa igreja simboliza aquele crente que vive de uma glória passada, que um dia foi muito usado, um dia teve muita unção, um dia teve muito firme na presença de Deus, e isso que construiu para ele um nome, e isso construiu para ele uma fama, e isso construiu para ele uma imagem. Quem está compreendendo isso? E hoje, né, muitas vezes a pessoa vive em função dessa glória passada, mas hoje já não tem mais a presença, hoje já não está mais firme, hoje já não está mais na unção. Quem está compreendendo isso? Mas tem nome de que está, porque um dia esteve. Quem está entendendo? Eu, quando ministrei isso aqui na sexta-feira, eu dizia, é como algumas estrelas, que você olha para o céu, e você vê ela brilhando, mas ela já morreu, ela não existe mais. Por quê, pastor? Tem estrela que você está olhando no céu, está vendo aquela estrela, mas aquela estrela já está morta, já apagou. Porque, por exemplo, uma estrela que está a 100 anos-luz da Terra, isso significa que a luz dessa estrela, para chegar até nós, ela leva 100 anos. Ou seja, significa que se ela se apagar hoje, você ainda vai ver ela durante 100 anos. Vai levar 100 anos para essa luz se apagar para nós. Quem está entendendo isso? Né? Então tem estrelas que você olha, está vendo a luz, mas ela já não mais está lá, ela já morreu, é uma luz passada, é uma luz de 100 anos atrás. Amém? Assim também tem pessoas na presença do Senhor, que, né, já morreram espiritualmente, mas se mantêm em cima de uma fama, de uma glória passada. Deus está dizendo, tem nome de que vives, o final do verso 1, tens nome de que vives e estás morto. Amém? Ser vigilante, confirma os restantes que estão para morrer. Tem alguns que já estavam também morrendo, porque não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. Verso 3, lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. Se não vigiares, virei a ti como um ladrão, e não saberás a que hora virei. Essa é a questão, né? A pessoa não sabe a hora que o Senhor virá. Então a pessoa sempre acha que vai ter tempo, e não se arrepende, não toma jeito. Aí quando vê, quando menos espera, a casa cai. Quem está compreendendo isso? Quando o Senhor vier, Ele diz que vai ser como um ladrão na noite, porque Ele vai pegar muitos de surpresa. Amém? Verso 4, mas também tens em Sardes algumas poucas pessoas que não contaminaram as suas vestes, e comigo andarão vestidas de branco, porque são dignas disso. Ou seja, mas nem todos estavam mortos. Amém, igreja? Tinham aqueles que, né, estavam diante do Senhor com as vestes brancas, vestes limpas. Verso 5, o que vencer será vestido de vestes brancas, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida, e confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Né? Olha só, de maneira nenhuma arriscarei o seu nome do livro da vida. Então isso significa que a pessoa, meu amado e minha amada, que teve um nome escrito no livro da vida, ela pode ter o seu nome riscado. Né? O Senhor vai dizer bem, inclusive na próxima carta, que é a igreja de Filadélfia, a igreja fiel, Deus vai dizer
seja, né, a pessoa ela pode perder a bênção, pode ter o nome riscado. E ele diz: ao que vencer, de maneira nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então vamos lá para a 6ª carta à igreja de Filadélfia. E ao anjo da igreja que está em Filadélfia escreve: isto diz o que é santo, o que é verdadeiro, o que tem a chave de Davi, o que abre e ninguém fecha, e fecha e ninguém abre. Conheço as tuas obras. Eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, porque tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Ou seja, olha o que Deus está dizendo: mesmo com luta, com dificuldade, com pouca força, você guardou a minha palavra, você foi fiel, você não negou o meu nome. Por isso eu vou abrir a porta para você, e a porta que eu abro, ninguém pode fechar. Glória a Deus. Aleluias. Porque eu tenho a chave de Davi. Eu abro e ninguém fecha, eu fecho e ninguém abre. Então até eu disse aqui: você que quer ter a porta aberta, meu amado e minha amada, está aqui o segredo. Seja fiel, guarde a palavra, mesmo na luta, mesmo na dificuldade, porque se mesmo com pouca força na dificuldade, você honra o Senhor, meu amado e minha amada, pode ter a certeza que então o Senhor te honrará, e a porta que Ele vai abrir para você, ninguém vai poder fechar. Amém? Em nome de Jesus. Verso de número 9, continuando, diz: eis que eu farei aos da sinagoga de Satanás, que se dizem judeus e não são, mas mentem, eis que farei que venham e adorem prostrada aos teus pés e saibam que eu te amo. Ou seja, aqueles que se levantam contra você, meu amado, não faça nada, não se exalte, não se vingue, pelo contrário, pague o mal com bem, como o Senhor ensinou. Quem está compreendendo isso? Porque os humilhados serão exaltados. Deus é que vai te honrar, Deus é que vai te exaltar. Você está compreendendo? Ele está dizendo: eu farei que venham e se prostrem aos teus pés, e adorem prostrado aos teus pés, e saibam que eu te amo. Amém? Deus é na sua vida, você confia nisso? Então fica tranquilo. Estão se levantando, estão falando, estão perseguindo, é ou não é? Mas se você é fiel ao Senhor, meu amado e minha amada, fica firme, porque Ele é que vai te honrar. Amém? Pode aplaudir a Jesus. Verso 10. Verso 10 diz assim, ó: como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar todos os que habitam na terra. Aqui está falando do arrebatamento. Amém? Por quê? Porque a igreja será arrebatada, amém, igreja? E livre da grande tribulação, tá? Então, por exemplo, acerca disso, tem 3 correntes teológicas, né? Tem os pré-tribulacionistas, os mesos-tribulacionistas e os pós-tribulacionistas. Tem gente que acha que a igreja vai ser arrebatada antes da tribulação, outros no meio, outros depois, né? E eu tenho certeza que a igreja vai ser arrebatada ou antes ou no meio. Por que antes ou no meio? No meu ponto de vista, antes. Depois eu vou explicar por quê. Mas nunca após a tribulação, né? Porque a grande tribulação vai ocorrer de que forma? O anticristo vai surgir e vai se tornar governante mundial, né? Só que os 3 primeiros anos e meio do governo do anticristo vai ser de falsa paz. Ele vai fazer um tratado de paz para o prosperidade e vai conseguir o governo do mundo. Só que a palavra de Deus diz que na metade, né, porque serão 7 anos o governo do anticristo, que na metade desses 3 anos e meio, ele vai rasgar o tratado e ali vai se rebelar contra as nações. E aí os últimos 3 anos e meio será a grande tribulação, né? Ali o governo realmente do anticristo na terra, perseguição, enfim, e fora tudo que vai estar ocorrendo aí, os cálices da ira do Senhor, né? Esse período é o período de ira e juízo de Deus sobre a terra, do qual o Espírito Santo ele vai se retirar, né? Para que realmente ali o anticristo ele possa governar.
Porque não tem como, né? Por isso que eu acho que a igreja vai ser arrebatada antes nem da grande tribulação, da tribulação, porque não tem como o anticristo reinar estando o Espírito Santo sobre a terra. Amém? E o juízo de Deus sobre a terra vai se dar justamente nisso, na retirada do Espírito Santo, onde a palavra de Deus diz que vão buscar quem prega e não vão encontrar, né? Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, é o Espírito que vivifica a palavra. Se a gente não tiver o Espírito Santo para nos revelar, para falar conosco, a palavra de Deus se torna só uma letra escrita. O que traz vida, o que traz a palavra se tornar rema na nossa vida é o Espírito Santo de Deus, amém? E o Espírito Santo vai subir junto com a igreja no arrebatamento. Como a gente vê aqui no final, né? Maranata, né? O Espírito e a noiva dizem, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Então, a igreja vai ser arrebatada, né? O Espírito Santo vai subir junto com a noiva, os salvos, a noiva do Cordeiro, né? Não estará mais sobre a terra e o anticristo então vai reinar. Quem está compreendendo isso? Vai ser o período de juízo e de tribulação do Senhor sobre a terra. E aí o Senhor está dizendo assim, ó, como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, não é sobre um lugar, é sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Glória a Deus. Então está falando disso, da grande tribulação, da qual os fiéis serão guardados, e nós vamos ser guardados mesmo, porque a igreja vai ser arrebatada, para se encontrar com o Senhor nos ares, e nós vamos ficar lá somente o período da tribulação. Por quê? Porque depois Jesus vai voltar para derrotar o anticristo. E quando ele voltar, né, para derrotar o anticristo, montar no cavalo branco, na sua coxa estará escrito, Rei dos reis, Senhor dos senhores, nós que subimos no arrebatamento, vamos retornar com ele, fazendo parte do seu exército, onde ele estabelecerá o seu reino na terra, né, virá o milênio, 1000 anos de paz e prosperidade, glória a Deus, e nós reinaremos com Cristo, amém? E veja que daqui se trata do arrebatamento pelo versículo seguinte, verso 11, eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. Glória a Deus, Jesus fala aqui da sua vinda, né, que está aí eminente. Então veja que para a igreja de Filadélfia, uma igreja fiel, Deus só profetiza a bênção, não há uma repreensão, é ou não é? Deus não chama essa igreja a se arrepender de nada. Pelo contrário, Deus diz que vai exaltar, que vai mostrar que Ele ama, que vai abrir a porta que ninguém vai fechar, amém? Que vai livrar da tribulação, glória a Deus. A única exortação de Deus para o fiel é, continue fiel, guarda o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Verso 12, ao que venceu farei coluna no templo do meu Deus e dele nunca sairá. E escreverei sobre ele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome. Quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas, amém? Então a igreja de Filadélfia simboliza o crente fiel. Sétima igreja, a igreja de Laodiceia, para terminar, verso 14 diz, e ao anjo da igreja de Laodiceia escreve, isto diz o amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente, quem deras fora frio ou quente, assim porque és morno e não é frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca, né? Então você já sabe que crente é esse que a igreja de Laodiceia representa, é o crente morno, é o crente meia boca, é o crente mais ou menos, né? É o que faz só a parte que lhe agrada, né? Tem gente que é assim, e aí o Senhor está dizendo aqui, ó, verso 17, como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, cego e nu. Diferente, né, da segunda igreja, que nós falamos, que estava lá numa tribulação tremenda, perseguição, que Deus fala, né, que muitos seriam lançados na prisão, né, que era pobre, que Deus fala ser fiel até a morte, que é a igreja de Esmirna, que Deus fala, eu sei, né, você é pobre, mas na verdade você é
rico. Já a igreja de Laodiceia, ao contrário, era uma igreja rica. Veja só, verso 17, como diz, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta. Então uma igreja que não tinha luta, não tinha perseguição, tinha muita riqueza, prosperidade, não faltava nada para ela. Só que justamente o fato de ela não ter falta de nada, problema nenhum, fazia com que ela fosse morna, né? Justamente o fato dela ali ter tudo o que esse mundo pode oferecer, não ter falta de nada das coisas do mundo, ela era rica para com o mundo, mas pobre diante de Deus. Olha o que Deus está dizendo, são palavras pesadas, né? E não sabe, você diz que é rico, que não tem falta de nada, e não sabe que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. É assim que eles estavam, o que, igreja? Espiritualmente. Então, ou seja, fisicamente ricos, é ou não é? Mas espiritualmente pobres. E tem, infelizmente, muitos crentes assim, é ou não é? Que muitas vezes acha que o fato de prosperar e conquistar as coisas na terra é sinal de aprovação espiritual. Não, eu estou bem, Deus está na minha vida. Estou prosperando, está tudo bem, eu tenho tudo, então estou bem com Deus, olha como é que eu estou bem. Só que o fato de estar bem fisicamente, né, financeiramente, não significa estar bem também o que, igreja? Espiritualmente. Pelo contrário, aquela igreja lá de Esmirna, pobre, é ou não é? Passando por perseguição, mas Deus está dizendo, mas você é rico. Amém? Fica firme, ser fiel até a morte. Glória a Deus. E essa igreja rica, mas Deus está dizendo, mas na verdade é pobre. Essa igreja rica, e era uma igreja morna que Deus disse que tinha vontade de vomitar. Porque nem frio nem quente, nem fede nem cheira. É ou não é? Oh, meu irmão, que coisa terrível é isso, né? Amado, amada, você não pode ser um crente morno, ou frio ou quente. O frio é aquele que não conhece a Deus. Então esse a gente vai buscar ganhar. O quente é aquele que está ali firme e cheio da unção. Agora o morno já conhece, já sabe, é ou não é, igreja? Mas não faz. Então, não é questão de você pregar, de você falar, o morno já sabe e diz que está bem, e diz que está legal. Não, eu sei, eu concordo com tudo, mas não vive. Quem está entendendo isso, né? Mas não faz, está ali só na aparência. Aí o Senhor diz, verso 18, aconselho-te. A gente falou muito sobre isso nessa última sexta-feira, né, no final do seminário. Hoje, por causa do horário, já passou de 9h30, não posso me estender muito, mas o Senhor diz, aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, ou seja, o teu pecado. Porque é Ele que nos lava, nos purifica de todo pecado. Bem-aventurado aquele que tem as suas vestiduras lavadas no sangue do Cordeiro. Quem está compreendendo isso? Que de mim compre ouro provado no fogo, ou seja, a verdadeira riqueza vem de Deus. É essa que nós temos que buscar, tomar posse e adquirir. Amém? E ele vai dizer, e que unjas os teus olhos com colírio para que veja. Um colírio nos olhos, ele serve para quê? Ele serve para limpar as vistas, né? Para limpar os olhos. Então, não é que eles eram cegos, mas é que tinha coisa tapando a visão. E era necessário ungir os olhos com colírio, limpar os olhos. Eu disse isso aqui na sexta-feira. Tem gente que muitas vezes tem coisas tapando a visão, né? Tem tantas coisas que tapam a visão e não deixam a pessoa enxergar, como por exemplo o orgulho, a soberba é uma coisa que não deixa a pessoa enxergar o que está na frente dela. É ou não é? E ela não consegue enxergar muitas vezes por puro orgulho, soberba, né? A vaidade, o ciúme, a mágoa, a pessoa magoada, a pessoa rancorosa, a pessoa chateada, ela não consegue enxergar. Quem está compreendendo isso, né? Então são tantas coisas, igreja, que muitas vezes está ali, ó, tapando a visão, as vistas da pessoa. E o Senhor está dizendo, compra, adquira de mim um colírio, para que unjas os teus olhos e veja.
É como Paulo, por exemplo, né, que era perseguidor dos cristãos, e Deus fez cair a escama dos seus olhos, é ou não é? E ele que se achava ali certo perseguindo o cristão, aí ele, meu amado e minha amada, aí cai prostrado, e aí ele se torna o maior pregador do Evangelho de Cristo, que passa a sofrer e dar a sua vida pelo Evangelho de Jesus. Amém? Mas antes, ele era convicto que estava fazendo a coisa certa. E tem gente que muitas vezes está convicta que está certa, porque está ali, ó, com a escama nos olhos. Então precisa ali ungir os olhos. Verso de número 19, Deus diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo, sê pois zeloso e arrepende-te. Então olha que coisa tremenda. Essa igreja morna que Deus tinha vontade de vomitar, Ele amava essa igreja. Amém? Amado, amada, não duvide do amor de Deus por você. Deus ama, repreende porque ama. E como dizem lá em Provérbio, né, o Senhor repreende aquele a quem Ele ama, como o pai ao filho a quem quer bem. Então Deus está dizendo: arrepende-te, seja zeloso e arrepende-te, porque eu te amo, e por isso eu estou te repreendendo. Eu repreendo e castigo todos quanto amo, se pois zeloso e arrepende-te. Compra de mim o ouro provado no fogo, para que te enriqueça de verdade, que essa riqueza aí do mundo não é verdadeira riqueza, né? Vestes brancas para que te vista, unge os teus olhos. Glória a Deus. Verso 20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei até ele, ou em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Preciso apressar, mas estou à porta e bato, isso significa que ele estava do lado de fora. Tem igrejas que Jesus está do lado de fora, batendo, querendo entrar, porque lá dentro estão falando dele, do nome dele, mas não deixa ele entrar. Quem está compreendendo isso? Mas ele está batendo. Amém? Ele está à porta. E se você, ele disse, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei, ele comigo. Cear com Cristo. Eu dizia aqui na sexta-feira, o maior sinal de comunhão está no partir do pão. Porque as pessoas com quem você mais tem intimidade são aquelas que dividem do teu pão. Ou seja, para você entender, a pessoa que senta na tua mesa e come da tua comida. Você está compreendendo isso? É qualquer pessoa que senta na tua mesa e come da tua comida, que divide o pão com você? Não. Você só divide o teu pão, só senta na tua mesa e come da tua comida aquelas pessoas que você tem o quê? Muita intimidade. Aquelas pessoas com quem você tem comunhão. Não é qualquer pessoa que entra na tua mesa, na tua casa e senta à mesa para comer com você, para repartir o pão, a refeição com você. Então Jesus está dizendo assim: eu entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Glória a Deus. Ou seja, isso é entrar em comunhão. E Deus está dizendo isso para essa igreja morna. Olha que coisa tremenda. Eu estou à porta, eu bato. Arrepende. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Glória a Deus. Aleluias. Verso 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Ou seja, nós reinaremos com ele. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Veja que todas as promessas são ao que vencer. Glória a Deus. Então, meu amado e minha amada, eu sei que não é fácil, é uma batalha, mas você é chamado para vencer, para assim reinar com Cristo em nome de Jesus. Se coloque de pé no seu lugar agora, feche os olhos, coloque a sua mão direita sobre o seu coração nesta manhã, eleve agora todo o seu pensamento a Deus, eleve agora todo o seu pensamento ao Senhor. Não sei o que você tem vivido, passado, enfrentado aí,
no seu dia a dia, na sua caminhada. Mas de uma coisa eu sei, eu tenho certeza, Deus é fiel. Não falha, meu amado e minha amada. Fiel e justo é o Senhor. Então seja fiel a Deus. Ele vai abrir a porta para você. Ele vai cear contigo. Ele vai te exaltar. Ele vai trazer os que te perseguem prostrado aos teus pés. Ele vai mostrar que te ama. Ele vai te dar a coroa da vida, oh glória, o maná escondido. Não caia no engano de Jezabel, não caia no engano do mundo. Não caia na religiosidade. A primeira carta, a primeira igreja, a igreja de Éfeso, fazia tudo certinho, certinho, certinho. Mas tinha deixado o primeiro amor. Você sabe que o que Deus quer conosco é relacionamento. E Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele caia na rotina. Deus não quer que o nosso relacionamento com Ele se esfrie, que perca o amor. Quem está compreendendo isso? Ele chama, meu amado e minha amada, a sua noiva a voltar ao primeiro amor. Então, meu amado e minha amada, do que você tiver que se arrepender, se arrependa. E volte às primeiras obras. Volte ao primeiro amor. Peça para Ele ungir os teus olhos com colírio. Adquire o ouro provado no fogo, as vestes brancas. Oh glórias! Aleluias! Fica firme, mesmo diante das perseguições, porque Ele é fiel. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Senhor nosso Deus e nosso Pai Santo e Todo-Poderoso, Pai, nesta manhã nós ministramos aqui, meu Pai, em 1h e pouco nós ministramos as 7 cartas, as 7 igrejas. Nós estudamos aqui 2 capítulos de Apocalipse só nessa manhã. Isso nos mostra, meu Pai, que nós podemos a cada dia estudar, orar, aprender, ler mais da palavra do Senhor. Ah, meu Deus, desperta-nos a buscar mais de Ti. Desperta-nos a aprender e conhecer mais da Tua palavra, a nos encher do Teu poder, do Teu Espírito, Pai, a alcançarmos, ó Deus, a verdadeira riqueza, aquela que vem do Senhor, meu Pai, não a que vem do mundo, meu Deus. Oh Pai, porque se nós formos fiéis a Ti, o Senhor abre as portas para nós, e a porta que o Senhor abre ninguém fecha. Se nós buscarmos em primeiro lugar o Teu reino e a Tua justiça, as demais coisas o Senhor acrescenta. Então, meu Pai, em nome de Jesus, não deixa que o nosso coração se perca, não deixa o amor se esfriar, tira a escama dos olhos, ó Pai. Ori calabassuri andalabás, ralabassubri cantalabassuri andalabás. Faz, Senhor, faz a obra em nossas vidas, Pai. Faz a obra em nossos corações nesta manhã. Senhor, toma em Tuas mãos a vida deste Teu filho. Toma em Tuas mãos a vida desta Tua filha que Te adora hoje aqui. Que esta pessoa venha sair daqui hoje renovada, Pai. Que essa pessoa venha sair daqui com vestes brancas. Que esta pessoa venha sair aqui com colírio nos olhos. Que esta pessoa venha sair daqui hoje com verdadeira riqueza. Que o Senhor venha abrir a porta para o Teu servo e para a Tua serva, que ninguém vai poder fechar. Oh glórias! Ergue a Tua mão, meu amado e minha amada. Ori calabassuri andalabás. Faz a Tua obra, Jesus. Posso sentir o Teu calor. Oh, aleluia. Vem me envolver. Vem, Espírito Santo, nos envolve, nos abraça. Constranger com Seu amor. Faz a Tua obra em nossos corações nesta manhã, Senhor. Sei que estás aqui.
Jesus está neste lugar. Posso sentir o teu calor. Oh, vem, 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 vem. Vem nos envolver. Me constranger com seu amor. O teu amor nos constrange, Pai. Filho de Davi, tem compaixão de mim. Toca nos meus olhos, faz as escamas caírem. De Davi, tem compaixão de mim. Toca em cada vida, em cada coração, Senhor. Toca nos meus olhos, faz a obra, Espírito Santo. Pois quero te ver, quero te ver, quero te ver. Toca nos meus olhos, quero te ver. Aleluias. Receba do óleo da unção sobre a tua vida nesta manhã. Receba colírio nos teus olhos. Receba ouro provado no fogo. A verdadeira riqueza que é aquela que vem do Senhor para a tua vida. Lava as tuas vestes hoje no sangue do Cordeiro. Eu quero perguntar nesta manhã, se há alguém que ouviu esta palavra e deseja hoje entregar a sua vida para Jesus, ou se reconciliar com Deus, ou voltar para Jesus nesta manhã. Olhe para mim. Há alguém que ainda não entregou a sua vida para Jesus e deseja fazer isto hoje, ou alguém que estava afastado, mas quer voltar para Jesus nesta manhã. Se você quer, aí onde você está, erga sua mão direita bem alto e diga: Senhor, eu quero, que nós vamos orar por você e te abençoar. Amém? Isso. Há alguém que quer hoje entregar a sua vida para Jesus ou se reconciliar? Erga sua mão aí onde você está, que nós vamos orar por você agora. Você que está nos acompanhando também nesse momento pela internet e acompanhando essa palavra, se deseja também entregar a sua vida para Jesus, coloque sua mão direita sobre o seu coração. Ore assim comigo dizendo: Senhor Jesus, eu ouvi a tua palavra e eu quero entregar a minha vida ao Senhor. Eu quero me entregar de coração ao Senhor e te pedir perdão por todas as minhas falhas, por todos os meus pecados. Diga: me lava, me limpa, me purifica com teu sangue. Escreve o meu nome no livro da vida e me dá alegria da tua salvação. Deixa eu orar por você, Pai. Toma a vida deste teu filho, desta tua filha em tuas mãos agora. Escreve, confirma este nome no livro da vida, que dele jamais seja arriscado, Senhor. Derrama o teu Espírito Santo sobre a vida deste teu servo e desta tua serva e dá a vitória em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Oh, glórias. Aleluias.